Olá, boa noite a todos. Bem-vindos ao início de mais uma live do mês do meio ambiente do PCCB UERN do SEMAN. Hoje é nossa live de encerramento, é a nossa última live e o tema, claro, não poderia ser outro, né? Senão o que vivemos nesse momento, que é essa pandemia do vírus Covid-19 e como ela está afetando grandes projetos que atuam na área de conservação, de meio ambiente. Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho nessa perspectiva e vamos conversar com convidados muito especiais, com a Flávia Gebert, coordenadora geral do projeto Coral Vivo, e com Flávio Lima, coordenador geral do projeto Golfinho Rotador de Fernando de Noronha. Antes da gente começar, né, a conversar com esses ilustres convidados nos próximos dois blocos que vamos ter aqui de entrevista, eu queria frisar que está disponível mais uma postagem hoje da Sessão Pipoca, que divulgou um vídeo, um documentário, na verdade, muito bacana, Vitória, produzido aí pelo Viva Peixe Boi Marinho, bem bacana, confiram. E também queria divulgar que a equipe do SEMAN está aqui, aliás, do PCCB UERN vai estar aqui nos comentários, tirando algumas dúvidas, as dúvidas mais rápidas, mais simples, vão estar conversando com vocês aqui através dos comentários, então fiquem à vontade para perguntar. E por fim, antes de iniciarmos de fato, queria divulgar que está no ar um mega sorteio em comemoração aí ao Dia dos Oceanos. Foi lançado segunda-feira, né, no dia 8, um sorteio dessa linda toalha aqui, da Jubarte, além de uma sandália mega especial do Albatroz, que são as recompensas por doações que vocês fazem ao SEMAN. Essa camisa, por exemplo, que eu estou vestindo hoje, do Peixe Boi, também é uma recompensa. Inclusive, vocês encontram lá no nosso site, basta acessar seman.org/doações e vocês vão ter acesso a esses mimos. Mas eu quero todo mundo participando também do sorteio, tá ok? Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa entrevista. Eu vou convidar agora sim a doutora Flávia Gebert. Deixa eu só verificar se ela já está disponível. Flávia, Oi? me escuta? Escuto, mas eu tô sem imagem, né? A mesma coisa, é isso que eu ia dizer. Estou sem sua imagem. Vamos tentar mais uma vez? Vou te retirar e a gente adiciona novamente, Tá ok? bom, beleza. Agora sim. Agora sim. Bugs da tecnologia, né? É cada Acontece. susto, né, menino? Pois é, de repente blackout no Instagram, mas tudo bem. Deixa eu só dar uma Bem, arrumadinha aqui. antes de tudo, queria apresentar você para todos os nossos ouvintes, né? Todas as pessoas que estão nos assistindo hoje, né? Flávia Gebert é doutora em Oceanografia Biológica e é a coordenadora geral do projeto Coral Vivo. E queria desejar que seja muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar essa conversa hoje, Flávia. Muito bacana tê-la conosco. Ah, legal, obrigada. Desculpa, gente, eu tô aqui meio torta e levemente confusa aqui, que deu. Soltou um pouquinho aqui meu conector, mas pronto. Acho que Pronto. tá centralizado assim, né? Tá perfeito. A gente consegue te ver Legal, e te ouvir obrigada pelo bem. convite. Obrigada pelo convite. Fico bem satisfeita aí de interagir, né, com o público de vocês também, conhecer um pouquinho mais também do trabalho de vocês.
Que bacana, a gente que agradece muito. E eu queria começar aqui com uma pergunta bem introdutória e simples, talvez para a gente localizar aqui o nosso público, que muitas vezes não conhece um pouco sobre o tema, mas eu queria que você colocasse o porquê os corais são tão importantes para a biodiversidade. É, a pergunta parece simples, né? É, A parece. resposta nem tanto. Na verdade, não, é simples sim. Os corais, eles são de um grupo animal, né? Então, eles são do grupo dos quinidários, é até um grupo bem amplo, assim, né? A gente chama de corais um grupo amplo. E assim, se eu fosse responder brevemente, eu diria que eles são construtores de um ambiente, né? Então, é a grande sacada dos corais é que eles constroem o próprio ambiente. Então, se a gente for comparar, a gente compara muito com as florestas, né? As florestas tropicais têm a mesma biodiversidade, tem uma biodiversidade tão grande quanto a dos recifes de coral. E aí, considerando que esses organismos constroem, né, a própria estrutura, o ambiente em que eles vão ali viver. Então é uma coisa bem robusta. A gente pode pensar, por exemplo, que um coral, então, né, afinal é um organismo que aí depois que ele é uma larva, ele se movimenta na água até que ele se fixe. E aí quando ele se fixa na água, ele vai crescer ali e não vai mais, né, não vai mais ter essa fase de movimentação. E o que é interessante é que aí vai crescendo um outro por cima, mas essa estrutura ela não vai ficar só vertical e nem só horizontal, né? Ela é uma estrutura tridimensional. E aí a gente pode pensar que, pô, então vai crescer ali um coralzinho, uma alga calcária, né? Que vão realmente ser o cimento ou os tijolos dessa grande casa. Mas claro que ela vai ficar uma casa, uma cidade muito agradável. Então vão ali diversos outros organismos, desde as esponjas, os peixes e outros, porque vai ser um ambiente atrativo. Então, vai ter sombra para quem gosta de sombra, vai ter luz, né? Vai ter um ambiente mais protegido, um ambiente mais exposto, vai ter tocas, né? Por aí vai. Vai ser um ambiente interessante para se alimentar, para se reproduzir. E aí é o que a gente chama de que forma uma agregação e que isso vira o ecossistema, que é de fato o Recife de coral. Então, ele é um ambiente complexo, ele é um ambiente construído por organismos, né, por animais. Ele é um pouco diferente, por exemplo, do Recife de Arenito, né, que é esse Recife que a gente vê, né, assim, que se a gente for mexer, tentar quebrar, ele é uma areia É uma compactada, né? Então esse Recife que está na praia, então são essas formações um pouco diferenciadas. Então o Recife de coral, de fato, ele é um ambiente formado por corais. E aí a gente pode aí puxar a sardinha aqui para o nosso lado e que a maior biodiversidade do Atlântico Sul está nos recifes de corais aqui do sul da Bahia. Então é um ambiente extremamente rico, sensível, né? A gente sabe aí que é um ambiente muito sensível e é um ambiente que traz uma infinidade de benefícios, inclusive para o homem, né? Então, se a gente for pensar um recife de coral, e aí eu faço uma relação com a cidade onde eu moro, chama Porto Seguro. Porto Seguro porque, de fato, o Recife de Coral protege, ela torna o local um porto seguro. Então, são águas calmas. Então, protegem a costa. O Recife de Coral protege a costa e de grandes eventos climáticos, né? De grandes eventos aí relacionados às ondas e tudo mais. Um outro benefício ou um outro fator interessante, importante, né? Uma função, a gente pode falar também uma função do Recife de Coral, é que ele agrega um ambiente de pesca, né? Então, assim, a maior diversidade de pesca, o pescador sabe que está ali em torno do Recife de Coral. E aí, claro, que cabe a todos pensar a melhor forma de uso, a sustentabilidade ou como isso pode ser alcançada, mas é um ambiente que agrega realmente uma diversidade muito interessante. É também um ambiente de turismo, né? Porque todo mundo quer vir mergulhar num recife de coral, em águas claras. O Brasil justamente não é o lugar, né, de águas tão claras assim como outros ambientes de recife de coral, né? Então tem no Pacífico aí uma infinidade, Caribe e tudo mais. Porém, é justamente o que as pessoas querem ver. Então traz aí
um atrativo muito grande também, né? E se a gente for pensar assim, então, pô, é um ambiente todo lindo, complexo, e aí a gente coloca aí a pesca, a gente coloca a exploração das pessoas, o lazer, né, o turismo, então é mais um tipo de exploração. E um outro importantíssimo, que eu acho que é pouco falado até, é que o Recife de Coral, como eu falei, os organismos, na maioria desses construtores, eles não vão se movimentar, eles têm que adquirir alguma forma de se defender e tudo mais. Então, um Recife de Coral, ele vai ser ali um ambiente de uma guerra química entre eles, né? Porque um tem que se defender do outro, senão um só por cima, um cresce por cima, né? Enfim, então eles produzem muitos elementos químicos que são matéria-prima para fármacos. Então tem vários aí de produtos que a gente usa, tanto esses de beleza como outros, né, medicamentos mesmo, que também tem como fonte natural elementos do organismos do Recife de Coral. Então tá aí mais uma função, uma importância, né, do ambiente para nós. Então é um ambiente bem complexo, né, justamente, e eu acho que a complexidade fica maior ainda quando a gente se coloca, né? E de fato a gente tem que se colocar, porque vivemos no ambiente, somos parte do ambiente, e então a gente não pode ser excluído disso, né, com certeza. Nossa, muito belíssima resposta, assim, eu acho que isso reflete muito bem o que um grupo de animais é capaz né, um único grupo de animais é capaz de influenciar. Às vezes a gente não consegue, até no grande público, de uma maneira geral, ter uma visão assim tão holística, tão ecossistêmica da importância de um grupo, de um táxon na natureza, né? E aí, quando você coloca detalhadamente todos esses pontos, eu acho que isso se torna mais visual para todos nós. É, a gente trabalha também no Pancorais, né, no plano de ação aí do Ministério do Meio Ambiente, aí que diversos projetos também atuam. E o Pancorais justamente é um modelo disso, de que o foco não é uma espécie, é o ecossistema. Quando a gente olha para o ecossistema, você vê assim o beneficiamento que diversas outras espécies vão ter se você conseguir proteger aquele ambiente. Então, né, é claro, são ambientes sensíveis e tem aí a sua forma de proteção e tem que ter fiscalização e tudo mais, mas justamente ele abrange uma diversidade de espécies, então parece um método bem eficiente esse, né, de você trabalhar de fato o ecossistema. Perfeito. Flávia, deixa eu então aprofundar um pouquinho mais agora no nosso tema de hoje. E eu queria que você explorasse um pouco, nos contasse um pouco que impactos, né, nas pesquisas desenvolvidas pelo projeto, a quarentena, a pandemia está ocasionando, né? Pesquisas, por exemplo, sei que vocês trabalham muito com pesquisas envolvendo sazonalidade, né? Então, como que está funcionando isso? Traz um pouco desse panorama para a gente. Justamente para a pesquisa, a gente conseguiu manter. Claro, não é o 100% como a gente gostaria, mas a gente conseguiu manter essa questão da sazonalidade, justamente, né? No momento, a gente tem uma pesquisa em curso que é de anos, que é um monitoramento ambiental, que justamente é o coração, né? Para a gente entender como bate o coração do Recife de Coral. Então, é um monitoramento mensal, em que mergulha, observa as espécies do ambiente, né? Então, a gente tem pontos específicos, quadrados específicos que a gente monitora já há alguns anos. E nesse ambiente, a gente compara, são três ambientes aqui da nossa região, que é a Costa do Descobrimento, né? Para quem não sabe, é sul, extremo sul da Bahia, ali nos municípios de Porto Seguro e Santa Cruz Cabralha. Então, nesse monitoramento, a gente vê, tem alguém morrendo, tem alguém crescendo, apareceu um peixe novo, e aconteceu um branqueamento, né? Foi o caso, aí mais ao Nordeste está acontecendo agora, aqui não. Então, como que a gente entende tudo isso? Então, são pesquisas de longo prazo que nenhum coronavírus pode afetar, porque os resultados são super relevantes, né? Então, isso a gente mantém graças a esse monitoramento que a gente sabe e fala com propriedade de que sim, estamos vivendo eventos de mudanças de temperatura, tem sido mais frequentes, tem sido mais intensos, né? Então, o ano passado foi um ano forte de aquecimento da água e que a gente viu resultado não, né? A gente viu efeito nos corais
e a chegar ao ponto de que a gente viu que uma espécie chegou a morrer 90% dela de cobertura, a gente perdeu. E agora, um ano depois, a gente está vendo aí uma reestruturação da mesma espécie, e aqui não está acontecendo esse evento de branqueamento, está acontecendo em outras localidades. Então, isso é um monitoramento que a gente não pode abrir mão de maneira nenhuma. Mas aí, claro, né, tem que ter higienização, tem que ter cuidados, tem que ter distanciamento, equipamento de mergulho, então tem que ter mais cuidado ainda, cada um tem o seu. Mas fato é que não dá para deixar para lá, né? Não dá para deixar para depois, assim. Então é uma coisa que esse a gente não abre mão. E aí outras pesquisas a gente está mais em fase de análise, né? Agora justamente não era tanto o momento de estar em campo. Aqui até a nossa água não é muito interessante nessa época. Então é uma fase justamente que a gente faz outras atividades. Então a gente tem mantido também aí um incentivo para que análises e outros projetos estejam em curso para a gente ter resultados robustos aí, né, e sem lacunas. Claro. Além da pesquisa propriamente dita, vocês realizam uma série de outras ações, inclusive com relação com o público diretamente, né? E desde o ano passado, a gente teve aí uma série de fatores, de eventos impactantes, como o Fogo do Museu Nacional. Vocês têm uma forte relação, não é, com o Museu Nacional, tinha uma linda exposição lá. A gente teve o óleo, né, chegando nas praias do Nordeste, e agora o coronavírus. Queria saber um pouquinho da plasticidade do projeto e como vocês estão lidando com tantos eventos impactantes. Na verdade, eu acho que assim, quem perde é a sociedade, né? É o meio ambiente, é o mar, somos nós, né? Somos nós, natureza, que estamos aí, às vezes, perdendo alguma coisa, ou por própria culpa nossa ou não, mas enfim. Com relação ao Museu Nacional, realmente, acredito que o Coral Vivo nem é o que realmente perdeu, mas fato é que o museu está se reestruturando e está se reconstruindo e está ficando lindo. Sábado a gente comemorou 202 anos, então tem aí até um catálogo que a gente fez em homenagem a esse aniversário, com as fotos da exposição. Então tem fotos incríveis que aí depois quem quiser baixar, né, no site do Coral Vivo. Então tem o óleo, todo mundo perdeu, né? E ainda está perdendo porque não se sabe muita coisa. O que eu sei falar é daqui da nossa costa, chegou pouco comparado com outras localidades, porém bastante, porque, né, é realmente impactante. Mas a gente fez monitoramentos intensos com mergulhos e aqui a gente não registrou o óleo grudado no coral. O óleo ou passou por cima, ou vieram manchas maiores que foram retiradas, ou na praia, mas grudado no coral a gente não registrou. E a gente realizou uma pesquisa bem interessante para ver o que acontecia no laboratório, colocando o óleo ali em cima de espécies de coral. Testamos em 2 espécies, uma delas a gente teve um resultado mais confiável. E é super interessante porque ela começou, a Mucismilia hart, a coral cérebro, começou a liberar um muco, ou seja, expulsando o óleo. Então a gente fez várias vezes até a gente compreender que era isso, né? A gente até demorou, mas de fato ela reage. Então, assim, é uma espécie super resiliente. O que para mim é um representativo do próprio Recife de coral, né? É um ambiente resiliente que está sempre se renovando, se reinventando, se recuperando através das diversas ameaças e impactos. E aí do coronavírus, a gente se adapta a tudo, na verdade, né? Nessa vida tudo é adaptável. Então a gente, de fato, há várias ações, né? O Coral Vivo trabalha com educação, então tem um trabalho forte numa linha de educação crítica e emancipatória. E a gente mudou as ações, né? Então agora é online, então tem outras atividades. A gente tinha um projeto super legal que foi com êxito, praticamente concluído. Mas outras ações, então, são online, né? Reuniões de conselho de meio ambiente, essa atuação em políticas públicas, que também é bem forte, pesquisas até já comentei, mas com relação à sensibilização, justamente, a gente tem feito um investimento muito grande em redes sociais, então, as lives, os vídeos, milhões de programações, a gente está com uma campanha de meio ambiente também, né? Justamente que é para trazer um novo olhar
E é uma forma de entreter o público também, né, Rafael? Porque tá todo mundo em casa, né? Ou praticamente muita gente em casa. Então, é trazer conteúdo interessante, né? É uma coisa aí que a gente consegue afirmar, olha, isso é legal de participar, de assistir, de comentar. Temas do oceano. Pô, para mim foi uma felicidade ver esse ano o dia 8 de junho foi super comemorado, e, né? Então tá mais na boca das pessoas que a gente tem que cuidar dos oceanos. Eu, como oceanógrafa, acho que assim é uma grande vitória, porque alguns anos atrás ninguém sabia nem o que era, né? Quando eu dizia que era oceanógrafa, me perguntava, você é cenógrafa? O que uma cenógrafa faz? Então, nem sabe que essa profissão existe, né? Agora é muito diferente. Então, eu vejo isso um avanço, que apesar aí das adaptações, interessante que as pessoas, né, estão se mobilizando, estão se sensibilizando. Então, a gente tenta fazer isso. Eu falo que, assim, o nosso papel é tentar tocar o coração das pessoas sobre a importância desse ambiente, sobre o Recife de Coral, e o que cada um pode fazer, né? Às vezes de casa, da sua cidade, que não é no litoral, pô, repensa seu lixo, repensa o que você produz, né? Investiga aí sobre os esgotos, esgoto doméstico, como que é na sua cidade, né? Tem um plano, como que é o plano aí relacionado ao meio ambiente, né? O que que é feito? É, você vai para a praia, não leva concha, não leva nada relacionado ao coral, mesmo que seja os esqueletos, porque tudo que é da natureza fica na natureza. Então, né, são mensagens simples assim que a gente passa para as pessoas e sabe que todo mundo tem como colaborar. Nossa, sem dúvida, eu acho que o projeto aí, um pouquinho do que você falou, reflete até a própria resiliência e plasticidade da estrutura do coral, né, do ambiente recifal Hum, aí, que você colocou. E, é. inclusive, pegando um pouco do gancho nessa resiliência, eu queria trazer aqui uma dúvida, inclusive, que surgiu, que foi se o branqueamento significava, né, a morte dos corais, que é um pouquinho do que está acontecendo aqui. Queria que Ah, você explicasse aqui para a gente ir encerrando nossa discussão. legal. Boa pergunta. Na verdade, o processo de branqueamento é porque o coral ele vive em simbiose, né, uma relação com uma microalga, que é a zooxanthella. Então, a microalga está ali e ela tem ela justamente, né, tem uma cor diferenciada, aí são várias cores dos corais. E quando acontece o branqueamento, que na verdade a água fica aquecida, ou pode até ser um outro impacto que não seja aquecimento da água. O branqueamento é um estresse que o coral passa, que na verdade a microalga que está dentro do coral também está nesse estresse e ela vai parecer mais tóxica para o coral e o coral expulsa essa microalga e aí ele fica transparente, porque o esqueleto do coral é branco. Se a gente pegar um esqueleto de coral, ele é branco e aquele tecido por cima é a camada viva dele. Então ele vai crescendo e a camada viva está por cima. E ela tem essa cor justamente pela zooxanthella. Então a zooxanthella ali é uma troca com o coral, ela dá alimentação, ela faz fotossíntese e o coral ali, então tem essa relação amigável, super amigável, né? O coral dá abrigo, recebe alimentação. E aí a zooxanthella é expulsa nesse momento de estresse, mas o coral não morreu. O coral está vivo, mas ele está ali, é como a gente. Eu tô com estresse e aí eu expresso meu estresse através do meu corpo de diversas formas, né? Enfim, quem não passou por isso? E aí, claro, pode voltar, e aí o coral pode voltar a ter cor e crescer e tal. Ele passou por um momento sensível, e aí o estresse o quê? Pode afetar a reprodução, pode afetar a alimentação, e pode chegar num ponto que realmente o coral morre, porque ele vai ficando frágil, vai chegando um outro organismo, um outro, não tem mais para ele, né? Porque ele acaba sendo usado, o espaço dele acaba sendo usado. Se ele está muito frágil, acaba morrendo. Mas também pode se recuperar. Então, um coral morto realmente é aquele cheio de alga, ou ele é uma rocha, né? Parecido com uma rocha. Que aí a gente vê, não, esse coral está morto. Mas se ele está ainda transparente ou com aquele fundinho branco, ele pode estar vivo, mas ele está ali passando por aquela situação difícil, digamos assim, mais sensível de estresse. Pois que nossos corais todos não se estressem e se mantenham cada vez, né, E mais fiquem mais em líquidos, paz, né? fiquem Sem mais grandes em paz. eventos aí. Isso Pois mesmo. é. Flávia, muito obrigado pela sua participação hoje. Eu vou convidar agora para seguir a nossa discussão um pouquinho o professor Dr. Flávio Lima, né, coordenador
do Golfinho Rotador. E eu agradeço muito por vocês ter disponibilizado um pouquinho do espaço do Projeto Coral Vivo e um pouquinho do seu tempo para conversar conosco hoje. Legal, maravilha. Parabéns. Obrigada aí, todo mundo. Até mais. Obrigadão, boa noite, até Tchau, mais. tchau. Foi um Boa prazer. noite. Até. Bem, pessoal, agora a gente vai seguir o bloco, onde a gente vai conversar um pouquinho com o professor Dr. Flávio Lima. E antes de qualquer coisa, eu queria novamente divulgar que a equipe do PCCB-UERN está aqui nos comentários, compilando as perguntas de vocês, respondendo algumas, então fiquem à vontade para interagir conosco. E também lembrar das formas que vocês têm para doar lá pelo site do Semana, né? Eu já falei lá no início da live, mas queria reforçar, a gente tem essa camiseta, por exemplo, do Peixe Boi lá disponível, como uma recompensa para nossas doações, e também a nossa toalha, né? A nossa linda toalha da Jubarte, tem sandália, tem tudo que está participando, inclusive, do nosso sorteio no Instagram do PCCBUE. Bem, agora eu queria convidar o professor Flávio Lima, vou inseri-lo aqui na nossa chamada, deixa eu ver se ele já está disponível. Boa noite, Flávio, está me escutando? Eu estou bem, e você? Está me escutando bem? Perfeito. Flávio Lima, pessoal, é doutor em comportamento animal e além de coordenar o PCCB-UERN, como vocês já conheceram em algumas de nossas últimas lives, né? Ele também é coordenador geral do projeto Golfinho Rotador lá de Fernando de Noronha. Flávio, seja muito bem-vindo, obrigado por conversar conosco hoje. Boa noite, Rafael, boa noite a todos os participantes dessa live, né? Eu assisti a Flávia, minha xará, né? O projeto Coral Vivo, uma apresentação sempre fantástica, né? Com informações e um prazer enorme, né? Projeto Coral Vivo, projeto Golfinho Rotador, integra a Rede Biomar, que são os 6 projetos de pesquisa e conservação da biodiversidade marinha, patrocinados pela Petrobras, juntamente com o Albatroz, o Jubarte, o Meros do Brasil e o Tamar. Nós integramos uma rede de projetos e essa live aí foi uma coisa bem bacana, né? Nós temos 2 projetos da Rede Biomar aí conjuntamente discutindo temas. Então, é um momento de muita alegria para a gente estar aqui batendo esse papo com vocês. Sem dúvida, seria um prazer, inclusive, se a gente pudesse contar com todos os projetos, né, conversando um pouquinho sobre a atuação durante esse período, mas a gente sabe que tanto a Flávia quanto você estão representando muito bem todos os projetos com forte atuação aqui no Brasil, na parte de meio ambiente, de conservação da biodiversidade, né? Flávio, eu queria, já começando aqui a nossa conversa de hoje, ressaltar que o projeto Golfinho Rotador ele atua na ilha de Fernando de Noronha, e eu queria que você falasse um pouquinho, na verdade, introduzisse como que o projeto Golfinho Rotador, que ações o projeto Golfinho Rotador, né, desenvolve lá na ilha, e se vocês percebem se ocorreu alguma diferença nesse momento da pandemia em relação à forma que vocês atuavam. Bom, o projeto Golfinho Rotador, né, que comemora esse ano 30 anos de atividade, né, de fundação, ele atua em Fernando de Noronha fortemente, mas já tem cerca de 5 anos que nós também estamos atuando no continente, tanto no Rio Grande do Norte, em comunidades que nós estudamos os aspectos da interação dos golfinhos com atividades humanas, no Rio Grande do Norte e em Pernambuco, 2 áreas em cada um desses estados, como forma de entender e compreender um dos aspectos da nossa linha de pesquisa, que é a interação com atividades antrópicas, com atividades humanas. Então, falando especificamente, né? Então, em Noronha e de um modo geral nas outras áreas, nós trabalhamos com programas. Então, o projeto Golfinho Rotador é um programa de pesquisa e conservação de longa duração. Então, o que isso representa? Às vezes as pessoas não entendem, né?
é que nós temos um planejamento estratégico de pesquisa e conservação de longo prazo. Não é um projeto de mestrado ou de doutorado que tem um prazo para terminar. Tanto é que nós estamos aí já há 3 décadas, né? Há 30 anos. Então, o nosso programa, ele envolve pesquisa, envolve educação e comunicação para as comunidades nas quais nós temos interrelações, envolve um aspecto muito importante, que é o envolvimento da comunidade em ações de sustentabilidade. Isso é algo muito relevante. E esses projetos todos que englobam o programa, eles são desenvolvidos de uma maneira contínua. Claro, com ações específicas ao longo do tempo, mas com uma continuidade. Então, por exemplo, a pesquisa ela envolve o estudo da ecologia e comportamento dos golfinhos em Fernando de Noronha e nessas outras áreas que nós falamos aí, mas esse estudo envolve o monitoramento de concentrações das áreas de concentração dos golfinhos. Então, todos os dias nós temos uma equipe realizando nós temos uma equipe realizando o monitoramento de parâmetros de frequência para observar se ocorre alguma variação ao longo do tempo e se existe como fazer relações com parâmetros, seja ambientais ou de atividades antrópicas. Então, esse monitoramento de pontos fixos, por meio de observação do comportamento e da ecologia, inclui uma avaliação dos parâmetros, número de golfinhos, tempo de permanência. Flávio, eu acho que eu não estou te escutando mais. Talvez tenha. Está me ouvindo? Me escuta? Não consigo te escutar mais. Deixa eu só verificar se foi algum problema aqui. Escuta? Eu não consigo te escutar. Deixa eu só ver aqui se minha equipe está conseguindo me escutar e te escutar. Acontece, nessas lives tem de tudo. Bem, bem, Flávio, eu acho que é só o seu áudio. Eu vou. E aí, Rafael, estou de volta. Pronto. Perfeitamente. Com Flávia foi imagem, contigo foi o áudio. Entendeu? Então, A gente está nos dois canais de comunicação hoje. então tá Mas bom. tudo bem, Então é isso. acontece. Nossas ações, voltando, né? As nossas ações são essencialmente voltadas para um programa de pesquisa, conservação de longa duração. Ah, sim, e aí, Sem em dúvida, relação, então, acho que você no final questionou alguma coisa sobre a questão da Covid, né? Como é que a gente da vai pandemia, enfrentar? isso. Então, Exato, com nesse momento. a
a questão da pandemia, né, em si, nós tivemos que ter uma adequação, porque lá em Fernando de Noronha, especificamente, nós tivemos um fechamento, né, o que se chama de lockdown. Então, a ilha está sendo agora reaberta, retomando as suas atividades, né? E, neste caso, nós tivemos que trabalhar do ponto da pesquisa, prolongamos até onde foi permitido pelos órgãos o monitoramento das áreas, depois o ICMBio decretou, não só em Noronha, mas em todo o Brasil, o fechamento das unidades de conservação. Algumas estão retornando hoje, e aí nós, obviamente, seguimos, né, a determinação. Então, a equipe que atua com a pesquisa passou a trabalhar em teletrabalho, em casa, e na verdade, foram 3 fases, e nós estamos agora entrando numa abertura lá de Fernando de Noronha, porque está tendo um certo controle dos casos, e a nossa expectativa para essa semana, fizemos uma solicitação oficial ao ICMBio desde abril, apresentando um protocolo próprio para fazer as observações e o monitoramento de ponto fixo, e estamos aguardando a liberação pelas autoridades, tanto locais quanto federais do próprio ICMBio. Então, aí eu falei, né, teve uma primeira fase que a gente estendeu as observações, depois houve o fechamento das unidades, e depois um decreto estadual fechou a ilha como um todo, e aí a nossa equipe passou a trabalhar em base, autorizado diariamente pela autoridade sanitária local, e agora nós retornamos com um tipo de trabalho intermediário, em que nós, por exemplo, nesse meio tempo tivemos um encalhe de golfinho lá na ilha. Aí a equipe comunica às autoridades e vai até o local com todo o aparato de segurança. Então, de fato, foi uma situação muito complexa, mas que com adaptação e com boa vontade e envolvimento da equipe e apoio, né, das instituições locais, nós estamos desenvolvendo continuamente as nossas atividades de pesquisa. De educação ambiental e de comunicação, aí nós estamos, inclusive, com muito mais atividades do que o planejado, porque estamos usando as plataformas digitais, né? Lives e exposições de vídeos e disponibilidade de todo o material nas redes sociais. E, Rafael, só para concluir esse item, essa semana nós fizemos uma ação, foi muito bacana, foi a distribuição de máscaras personalizadas, reutilizáveis, né, máscara de tecido, no padrão estabelecido pela OMS, e nós distribuímos para as comunidades onde nós atuamos, em Fernando de Noronha e no Rio Grande do Norte. E estamos esperando um novo lote para complementar essa distribuição, assim, cumprindo um papel, né, de envolvimento com a comunidade e de responsabilidade também com a sociedade das áreas onde a gente atua. Que massa, Flávio. Era justamente nesse ponto que eu queria tocar agora, que é o projeto Golfinho Rotador. Ele tem um forte vínculo comunitário, né? E sempre tem uma atuação muito forte, tanto com a comunidade lá de Fernando de Noronha, tem palestras que vocês executam, né? Inclusive semanalmente lá no centro comunitário, e com os turistas também que acabavam indo na ilha. E eu queria justamente que você falasse um pouquinho agora, já que você já abrangeu como está sendo essa interação com o público, né? Como era antes e no que está sendo diferente, se o público está tendo uma aceitação bacana ainda dessa nova forma de contato de vocês, como tem sido isso? Então, as ações do projeto Golfinho Rotador, como eu falei, elas são planejadas, e o envolvimento comunitário, o envolvimento com a sociedade, hoje uma das ações dentro do programa de grande intensidade, né? Nós temos ações
que envolve desde a capacitação de educadores, trabalhando com temas de conservação da biodiversidade marinha e o tema oceano, desde a primeira infância até os turistas. No caso da primeira infância, nós trabalhamos esse tema por meio da capacitação e da estimulação dos educadores da unidade de ensino de educação infantil, de educação infantil da ilha, né? Noronha tem 2 escolas, né? Especificamente um centro de educação infantil, então nós estamos lá dentro atuando diariamente. Então, neste caso, foi onde nós tivemos que criar toda uma situação adaptativa, porque nós trabalhamos com os educadores da primeira infância e com uma faixa etária de crianças um pouco mais elevadas, a partir dos 4 anos, porque tem todo um conjunto de especificidades para trabalhar com essa criançada, né? mais jovem. As crianças mesmo da primeira infância têm uma situação bem complexa. Então, nós trabalhamos no ambiente escolar. Nós adaptamos isso para trabalhar com oficinas e com reuniões por meio de plataformas virtuais. Na escola Arquipélago, que é a escola que tem o ensino fundamental e médio, nós temos duas educadoras ambientais que a sua atuação do projeto, pelo projeto Golfinho Rotador, é diretamente dentro da escola. Como a escola está fechada, nós estamos trabalhando no planejamento das ações com os educadores também e com um grupo que é chamado o Coletivo Jovem Mar Noronha, porque esse é um coletivo que faz parte, inclusive, das ações em comum da Rede Biomar, né, que são esses projetos que eu falei, patrocinados pela Petrobras, que atuam na temática conservação marinha e oceanos. Então, nós tivemos que fazer um processo de adaptação para continuar trabalhando com esse envolvimento com a comunidade. As mídias sociais em Noronha têm surtido um efeito muito positivo, muito relevante, porque permite um contato, mesmo que as pessoas estejam trancadas em casa, né, isoladas, nós conseguimos manter um diálogo com a comunidade local. E com os turistas, as palestras, obviamente, foram interditadas, mas por meio das lives, por incrível que pareça, Rafael, a gente, numa palestra lá em Noronha, que a gente junta 50, 60, 70, às vezes 100 pessoas no centro de visitantes do Projeto Tamar, numa live a gente está atingindo 300 pessoas, às vezes até mais, né? Porque ela fica gravada e depois ela vai ao ar pelas outras plataformas. Então, realmente, nós estamos num momento de recriação, de adaptação. Estamos produzindo aí, vem uma novidade bem bacana, né, um documentário de 30 anos do projeto Golfinho Rotador, trazendo a essência, principalmente, do envolvimento com a comunidade, mas também imagens fantásticas sobre a pesquisa, sobre a educação ambiental, né, e sobre o programa como um todo de pesquisa e conservação do projeto Golfinho Rotador. E tem aí um amplo... A gente está num momento de muita efervescência. Também tem livros aí que a gente está finalizando. Enfim, está no momento... É claro, nós não queríamos estar em meio a uma pandemia, mas diante da crise nós temos que ter, como o Flávia falou, né, ter criatividade para trabalhar com a situação de produtividade diante dessa situação. Então, a criatividade tem sido, nesse momento, o principal elemento, né, da nossa equipe, que está lá em Noronha. Eu não estou em Noronha, eu fiquei retido no continente, mas, claro, respeitando e aceitando de forma muito consciente as restrições, né? Noronha começa a abrir para os moradores retornarem que estavam fora a partir desse sábado, mediante um rígido protocolo de segurança e de higienização das pessoas. Então, isso é muito importante aqui ressaltar, né, que estamos
aderindo totalmente às determinações governamentais locais sobre essa questão da contaminação, porque uma pessoa contaminada em Noronha pode contaminar toda a população e isso seria uma tragédia, né? Perfeito, Flávio. Inclusive, eu queria destacar, você falou do documentário aí que está vindo de 30 anos. Existe o documentário de 25 anos que a gente divulgou aqui na sessão Pipoca do SEMAN. Então, quem não viu ainda, acompanha lá, clica na postagem, dá uma Sim, olhada nas perguntas e assiste o documentário de 25 anos do Golfinho Rotador, que é muito bonito, vale super a pena, tem imagens incríveis. E Flávio, para ir caminhando para o final, agora já da nossa conversa, no mundo inteiro a gente tem visto aqui nas redes sociais, na internet, né, várias fotos de imagens, vídeos de animais de uma maneira geral, né, ocupando novos espaços ou reaparecendo em certos espaços. E vocês trabalham lá diretamente com o comportamento dos golfinhos, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como era esse comportamento padrão já dos golfinhos que vocês observavam diariamente e se ainda ali no início da pandemia, que foi quando vocês começaram a acompanhar, ainda conseguiram acompanhar, se foi possível detectar já alguma mudança comportamental nos animais. legal. Essa é uma pergunta muito bacana, né? Muito legal. De fato, nós temos historicamente dois padrões de uso e ocupação pelos golfinhos rotadores das áreas em Fernando de Noronha. Nós temos o padrão clássico, histórico, que podemos descrever resumidamente em uma ocupação focada principalmente na Baía dos Golfinhos, em que nós temos aí, nesse histórico, até aproximadamente 2010, um padrão de uma média de 350 golfinhos por dia, permanecendo cerca de 6 horas em média por dia ao longo do ano. Esse é um padrão. 2010 em diante, já havíamos observado um pouco antes, mas a gente pode colocar 2010 aí como parâmetro, um segundo padrão de ocupação, que é um padrão de dispersão. Os golfinhos passam a ocupar com mais intensidade e principalmente com maior tempo de permanência outras áreas, como as áreas entre ilhas, né? As ilhas secundárias e a região frontal à Praia da Conceição, Praia da Biboca e do Porto. E aí esse padrão, Rafael, que está hoje, né? Há uma diminuição do tempo de permanência dos golfinhos lá na Baía dos Golfinhos, não a diminuição do número de indivíduos, e nem uma diminuição dos dias com golfinhos em Fernando de Noronha. O que há é uma dispersão deles para outras áreas, do tempo de permanência. E aí a gente observou isso e monitoramos e inclusive publicamos artigos científicos sobre esse aspecto, dissertações e teses. E o que a gente tem hoje é uma possível definição, não temos ainda, claro, porque isso é muito recente, né? Durante o tempo em que a gente conseguiu observar, ou não foi possível definir se os golfinhos estavam passando mais tempo ou não, ou vinham em mais quantidade. A nossa expectativa, ao retomar possivelmente na próxima semana o monitoramento, mas que ainda vão ficar suspensas as atividades de turismo e observação, a nossa expectativa é que, de fato, apareça aí um comportamento diferente, ou seja, que os golfinhos retornem a usar com maior intensidade a Baía dos Golfinhos e que permaneçam mais tempo nessas áreas. Isso é uma expectativa, né? Não temos como confirmar ainda e, sem dúvida, é uma situação muito curiosa e muito importante de ser investigada. Flávio, eu gostaria de agradecer muito. A gente fica nessa expectativa junto com vocês aqui, acompanhando as redes sociais do Golfinho Rotador. Vocês estão sempre divulgando lá como tem sido o aparecimento, a ocorrência dos golfinhos. Então, quem não consegue acompanhar, quem não sabia disso, segue as redes sociais do Golfinho Rotador, que eles têm uma atividade, uma cobertura super bacana, né, do comportamento dos golfinhos lá na ilha. Agradeço muito a sua participação hoje.
a gente está chegando ao final da nossa live e queria que você fique à vontade aqui para dar suas últimas palavras e a gente se despede. Bom, eu quero agradecer ao convite do SEMAN, né, que é uma instituição parceira do projeto Golfinho Rotador, desenvolvendo as ações do projeto Golfinho Rotador em parceria no Rio Grande do Norte. O SEMAN é uma instituição parceira, né, nossa. Em nome de todos os projetos da Rede Biomar, que são os 6 projetos de conservação da biodiversidade marinha, patrocinados pela Petrobras, que já tivemos somente hoje aqui 2 projetos, agradecer, né, todo esse momento, toda essa comoção e envolvimento da sociedade, né, e realizar vocês pela iniciativa, né, um grupo de jovens que tem uma relação muito intensa com a conservação também dos ambientes marinhos e oceânicos, e vocês estão de parabéns. Toda a equipe do SEMAN está de parabéns por essa iniciativa, né, do Centro de Estudo e Monitoramento Ambiental, em parceria com o Projeto Cetáceos da Costa Branca e em parceria com o Projeto Golfinho Rotador. Uma gratidão aí enorme pelo convite e pelo carinho que a gente está sendo tratado. Muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos, Flávio, demais. E obrigado por sua participação. Espero logo nos vermos. Tchau, tchau. Maravilha, pessoal. Bem, pessoal, agora a live. Hoje é a última live do mês do meio ambiente do Projeto Cetáceos da Costa Branca e do SEMAN. Mas eu queria deixar claro que a programação não acabou. O nome mês não é à toa. Então, a gente tem programação aí até o final do mês, até o dia 4 de julho, mais precisamente. Acompanhe a nossa programação, tem uma postagem com o nome programação lá no Instagram. Clica lá que vocês vão ver tudo que ainda vai acontecer ao longo aí do mês. E também a live que a gente teve hoje vai ficar disponível aqui no IGTV do SEMAN e depois vai para o YouTube também, no canal do PCCBUR. Queria fazer um agradecimento especial a toda a equipe que esteve atuando no mês do meio ambiente, nas lives, né? Por trás aqui eu tenho uma grande equipe que me deixa virtualmente conectados, que me deixa conseguir aqui guiar essa live com vocês, em especial Raquel Marinho e Vinícius Gabriel, que intensificaram todo esse trabalho durante esse período, e também a toda a equipe do SEMAN e do Projeto Cetáceos da Costa Branca, que fomentaram aqui, aumentaram a repercussão dessa live, desses acontecimentos, dessas programações que a gente se propôs a fazer online. Tá certo, pessoal? Queria reforçar também, agradecer, na verdade, especialmente aos doadores que doaram para o SEMAN durante esse período. Nossa plataforma de doação continua aberta. Fiquem à vontade para acessar e escolher as recompensas de vocês, como essa camisa, como a toalha que eu já mostrei, sandália. Então, tem muitas coisinhas legais lá. E vocês, além de doar e estar ajudando, claro, o meio ambiente, a fauna marinha, vocês vão poder ainda estar recebendo um mimo muito especial do SEMAN e do PCCB. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. A gente encerra a nossa live de hoje por aqui, mas quem quiser, fica à vontade para assistir novamente lá no IGTV depois. Grande abraço, eu desejo um ótimo fim do mês do meio ambiente para todos e fiquem atentos à nossa programação. Tchau, tchau.